Fala pessoal, tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês, pessoal? Hoje estamos aqui para ter mais uma crise existencial com Hammett RL, aprendendo a envelhecer com o Steven Universo. Pelo que eu vi, né? Não tem como ser algum outro episódio sem ser esse. Por que eu tô falando com essa voz, velho? Não tem como ser algum outro episódio sem ser o episódio da que ele realmente envelhece porque ele as emoções. Foi mais ou menos no começo da série, né? Quando ele tava aprendendo ali como é que funcionavam os poderes. Aí ele ficava. Ele tava conseguindo controlar as emoções, ele queria crescer, eu acho, alguma coisa assim. E aí a pedra tava realmente fazendo ele crescer e envelhecer pra caramba sem ele conseguir controlar. Fala rapaziada, hoje a Fala, gente vai meu amigo, analisar um bom? episódio de Steven Universe, onde o Steven passa por algumas mudanças por estar Uhum. envelhecendo, e a gente vai ver um pouco a Sim. visão de alguns filósofos sobre envelhecer. Eu espero que pra você que é jovem, isso te ajude a se preparar mais pra velhice, porque é comum que as pessoas cresçam, e pra você que é Sim. velho, que te ajude a viver melhor consigo mesmo, por conta dessa imagem Ainda tem errada alguém que a mais idoso que sociedade assiste como o Hobbit? entidade criou sobre Eu os mais duvido. velhos. O episódio começa com o Steven encontrando uma foto das personagens mais jovens, e eles acabam Hum. tendo uma discussão sobre aniversários. E como as Crystal Gems, que são essas mulheres aqui, não comemoram aniversário, o Steven fica meio triste e decide fazer uma Eu achei uma coisa muito engraçada que é tipo, na foto, pelo menos no começo, em todas as fotos que aparecia a Rose de algum jeito, ela sempre tava tipo uma pose muito bonita e fazendo algum tipo de pose legal assim, enquanto o resto tava só resolvendo um monte de parada. personagens mais jovens e eles acabam tendo uma discussão sobre aniversários. E como as Crystal Gems, que são essas mulheres aqui, não comemoram aniversário, o Steven fica meio triste e decide fazer uma festa pra cada uma delas. Nós não comemoramos aniversários. Que reação foda. A Garnet responde que elas não comemoram aniversários por falta de costume mesmo, e acho que isso se deve ao fato delas terem zilhões de anos, mas isso também é algo que acontece com os seres humanos. Conforme a gente vai crescendo, os aniversários vão ficando mais sem graça e vão perdendo um pouco o sentido. E a gente começa a se acostumar a viver ano após anos, e aquela magia que sentimos na infância acaba se esvaindo com o tempo. Pelo menos foi assim comigo. Com você ou com qualquer outra pessoa pode ser diferente. Foi mais ou menos isso, é porque tipo, o que aconteceu comigo foi mais uma escolha minha mesmo, que não foi tipo, nossa, eu não gosto mais de comemorar aniversário, não, então, mas tipo, é porque no meu aniversário eu prefiro bem mais passar meu tempo fazendo alguma coisa mais produtiva do que eu ficar, sei lá, eu preparar toda uma festa pra galera lá chegar e todo mundo comer bolo e todo mundo se divertir no negócio lá. Eu prefiro bem mais passar um tempo sozinho fazendo alguma coisa e no máximo receber uns parabéns da galera no Zap, sabe? É mais. Faz mais sentido pra mim, no caso. Não que eu não goste de comemorar aniversário, é mais que eu prefiro bem mais fazer algo mais produtivo do que comemorar. É mais ou menos o que acontece no Natal também. A cada ano o Natal vai ficando mais sem graça, vai perdendo a magia dele. O Steven faz um Mas algo aniversário. que eu não abro mão é odiar bolo de aniversário. Eu odeio completamente qualquer tipo de bolo de aniversário. Porque todo mundo. Sério, tipo assim, eu tive pouquíssimas festas de aniversário na minha vida. E na primeira festa de aniversário, que foi na verdade a última festa que eu tive também, que eu realmente sabia de algumas coisas que eu gostava e tal, eu cheguei e falei pra minha mãe, eu era uma criança, né? O bolo de aniversário pode ser um bolo de chocolate com brigadeiro? Era só isso que eu pedi na festa inteira. É um bolo de chocolate com brigadeiro. Por quê? Bolo de aniversário pra mim, hoje em dia, atualmente, é a pior coisa que existe. Porque o pessoal quer deixar o bolo bonito pra galera. Quer deixar, nossa, Pedrinho, 6 anos. Aí tá a festa lá do Fortnite lá com um monte de festa, balão, decoração, essas paradas assim. E o bolo tá uma porcaria porque ele tá 300 quilos de glacê no negócio. Tem uma galera que ama muito glacê, mas eu detesto glacê. Aliás, tipo assim, não detesto glacê, vai. Um bolo com um pouquinho de glacê ali no fundo é tranquilo. Agora, todo bolo de aniversário, os caras pegam, corta o bolo lá e me entrega um pedaço do bolo. Ele tá tipo assim, vamos dizer que tipo assim, ó. Aqui, ó. O bolo é desse tamanho aqui, ó. É esse tamanho do bolo aqui. Aqui é glacê. Os caras enchem de glacê pra deixar o troço bonito e o gosto fica uma porcaria, velho. É isso. Eu só tô demonstrando minha raiva por
bolos de aniversário. Pra ametista, primeiramente, e ele é bem a personificação da criança feliz fazendo aniversário. Todo estereótipo tá nele naquele momento. E nessa parte ele diz algo bem bacana. Mesmo que a sua idade não seja real e o seu corpo ilusão. Se a gente tira essa frase aqui de contexto, a gente pode partir de um princípio onde ele pensa que a realidade não é aquilo que ele vê. Mas assim como Platão, a realidade é essencialmente uma coisa além do que estamos vendo e observando. Eu vou ser um pouco corta-clima nesse ponto aqui, mas na verdade o que ele tá falando é porque as Crystal Gems realmente não têm um corpo físico. Elas criam a Crystal Gems. As gemas, no geral, são as pedras. E elas criam este corpo para poder conseguir se locomover nos lugares e tal. Tanto que se elas morrem, elas só perdem o corpo físico, se recuperam na pedra e recuperam energia na pedra e criam de novo o seu corpo, né? Por isso que elas conseguem se transformar, por isso que elas conseguem modificar o seu corpo do jeito que elas quiserem, essas coisas assim, justamente porque elas não têm um corpo, elas são a pedra, no geral. Idade elas podem até ter, né? Porque, tipo, não exatamente idade de, tipo, quanto mais idade você tem, mais velho você vai ficando, mas, tipo, idade de quantos anos você existe. Mas o corpo delas realmente é um tipo de ilusão, porque é uma coisa que não é tão real assim. É daí que vem toda aquela ideia de alma e tudo mais. Eu não acredito que o corpo seja uma ilusão, mas o tempo em si é só a nossa interpretação do entendi o que ele tá fenômeno falando, tá? mudança. E isso faz com que as pessoas usem a idade pra Dá pra limitar chegar nesse certas ponto coisas, também. como a busca pela sabedoria. Elas acham que quando chegam, por exemplo, nos 80 anos, ficam defasadas e que não podem fazer mais nada. O que é uma mentira, Pô, já que a 80 anos preguiça é também uma coisa novinho ainda, recorrente pô. em todas as idades e não propriamente do tempo. A gente não pode olhar pra uma pessoa mais velha e assumir que ela é sábia e inteligente. Em questão de, tipo, você ficar muito... Como é que fala? Aquele negócio de você tá tão velho que você não consegue fazer nada, esse negócio assim. Esse tipo de coisa, eu só imagino que poderia acontecer. Tipo assim, que realmente, tipo assim, você olha pra idade da pessoa e você imagina isso, com certeza, seria quando a pessoa tá lá com seus 100 anos, sabe? Porque realmente a pessoa viveu pra caramba e tal, e naquele ponto é muito difícil alguém ainda tá com um pique pra fazer alguma coisa, sabe? Ou mesmo burra e defasada. Nós só podemos assumir que essa pessoa mais velha existiu por muito tempo, mas não que realmente viveu por muito tempo. Porque mesmo um jovem que morre cedo pode ter vivido mais que um velho que morre tarde. O episódio continua com o Steven fazendo uma festa pra Pérola dessa vez, e ele tá fantasiado de palhaço e diz que é um visual engraçado. Daí a Pérola pergunta: Que visual corajoso esse aí. Não, é engraçado. Como? Depois dessa pergunta, o Steven simplesmente Quebrou. quebra. E infelizmente isso é o que acontece quando você questiona demais o humor, as coisas começam a perder a graça, se você usar a lógica com elas. Então o humor eu acho que é uma das coisas que devem mais ser sentidas do que questionadas. Veio uma ideia na cabeça de comentar sobre isso aí, só que assim que eu pausei o vídeo, ela desapareceu. Adorei. Mas é claro, existem ressalvas, né? Afinal, se a gente questiona todo o humor, a gente não acha graça de nada. O Steven tenta contar umas piadas, mas nenhuma delas parece entender. Tenha mais cuidado. Você quase caiu de cara nessa... Viu, Pérola? É engraçado. Ai, humor infantil, que graça. Eu não entendo muito bem o porquê, mas várias coisas perdem a graça conforme você vai crescendo. Parece que tudo não faz sentido. E antes do que era É motivo porque de quando rir, você começa a crescer, você meio que fica se preocupando com outras coisas. Quando você é uma criança, você realmente é mais simples, né? Você pensa, poxa, caraca, olha só, tá o palhaço ali, ele botou a cara na torta. Que engraçado esse negócio assim. Quando você cresce, você pensa, cara, por que o cara tá fazendo isso? Tipo assim, o cara tá fazendo isso. Não necessariamente o cara tá querendo alegar as crianças, poxa, o cara tá precisando de dinheiro, o cara tá trabalhando e tal, o cara tá fazendo o trampo dele. Ele tem que forçar o negócio pra ser engraçado, esse negócio, sabe? Você começa a pensar demais e aí as coisas começam a perder a graça. riso hoje é motivo de tédio. No aniversário da Garnet, o Steven tenta apresentar um jogo com os carrinhos, o que não E um negócio que eu achei interessante também quando eu assisti esse episódio aí, é motivo de tédio. No aniversário que é o seguinte, ó, tá vendo o céu lá? Ele tá mostrando mais ou menos como é que tá funcionando o clima do dia. Se você, eu não vou achar as partes onde ele mostrou os episódios ali, mas tipo, no começo do episódio tava tudo muito mais alegre e tal. Eles estavam dentro lá do negócio do...
olhando as tralhas que tinha no negócio lá, né? Eles estavam vendo as coisas lá, tava as paradas mais coloridas. Aí eles saíram de casa pra começar a fazer a festa de aniversário, tava tudo mais colorido. E conforme o Steve ele foi perdendo a. Ele foi vendo. Como é que foi? Como é que fala? Enfim, quando as coisas começaram a dar errado nessas tentativas de aniversário que ele foi fazendo, o céu começou a ficar mais cinzento e tal, que tava mostrando realmente como é que era o clima que ele tava se sentindo na hora, sabe? Ele tava sentindo que tudo tava ficando mais cinzento e tal, não tava conseguindo fazer as coisas terem graça e tal. Por exemplo, a Ametista, ela. A Ametista tava legal, só que tipo, ela tava zoando o Steven. Ele não achou tão ruim, que deu pra ver que ele não achou tão ruim, mas tipo, não é exatamente a reação que ele esperava. A Pérola, ela só não entendia por que ele tava fazendo esse negócio pra tentar alegrar ela, sendo que ele não tem graça, né? E a Garnet, ela queria agradar o Steven, mas ela só não sabia como fazer isso, né? Isso aí não é tão problema. Ela só não sabia como é que fazia pra agradar ele naquela época. Mas, tipo, deu pra ver que, tipo, esses pequenos detalhes tipo assim, do cenário ficar mais cinzento, tanto que daí pra frente, se não me engano, todo o céu fica cinzento o tempo inteiro. É como se a qualquer momento fosse começar a chover, um negócio assim. No aniversário da Garnet, o Steven tenta apresentar um jogo com os carrinhos, o que não dá muito certo, e a Garnet solta essa frase aqui. Nossa idade é só uma ilusão. E Pérola sabe que esse é apenas um ritual para crianças humanas. Acho que isso faz sentido quando se trata dela. Então, é porque, assim, deu pra ver que ela tava tentando agradar que eu falei, tipo assim, mas é porque nesse ponto aí, apesar dela ter vivido muitos anos na Terra, ela realmente foi se desenvolver mais conforme ela foi passando mais tempo com o Steven. E nesse ponto aí, como está no começo da série, ela não era tão acostumada assim com o Steven, né, com essa personalidade dele, então ela não sabia como maneirar as palavras pra falar como uma criança, né? Aí por isso que ela falou desse jeito que parece meio grosso, só que é só pra ela não. Eu tô defendendo a Garnet. Elas que têm bilhões e bilhões de anos, porque quando você vive por tanto tempo, a idade para de fazer sentido. A idade sem a morte não tem sentido. Ele fica meio bolado pelos aniversários não terem dado certo e começa a achar que tá velho demais pra fazer aniversário. E quando ele começa a pensar isso e achar aniversários constrangedores, ele começa a se transformar em adolescente. Meio que um estereótipo de adolescente que não vê graça em aniversário. Eu sou exatamente isso. Eu tô aqui admitindo as minhas fraquezas, ok? Ele joga em um fliperama e se questiona de ter passado um tempo jogando jogos. Mas um rapaz à beira da maturidade não pode passar o dia todo com joguinhos. Tenho que tomar o controle da minha vida. E aqui ele se transforma em um adulto, onde se encaixam os pensamentos de independência financeira e emocional. Uma pessoa que tenta ter controle da própria vida e quer fazer mais, ser mais produtiva. Coisa que eu acho muito difícil, porque não é possível ter o controle total sobre sua vida. A vida nem teria sentido se fosse assim. Só dá pra contar com intervalos curtos de tempo, porque como Heráclito dizia, tudo muda e é impossível nadar no mesmo rio duas vezes. E a vontade de controle é algo muito recorrente nas pessoas adultas. Elas sempre querem controlar tudo e acabam ficando irritadas quando não conseguem. E descontam tudo ao redor. É assim que algumas pessoas viram alcoólatras, por exemplo, porque elas criam expectativas que não se cumpriram. Ou como, por exemplo, um pai ou uma mãe tentando controlar um filho que é adolescente, sendo que não tá no controle deles. O Steven adulto pega uma camisa escrita Rato de Praia, que significa uma maromba de praia ou algo do tipo, e ele reclama que o dia passou rápido demais. Coisa que todo mundo percebe conforme o tempo vai passando, as coisas passam muito rápido mesmo. Isso é um negócio que eu discordo completamente. Muita gente falava pra mim, fala às vezes também, tipo assim, nossa, quando você começa a ficar mais velho, você percebe que o tempo começa a passar rápido demais, essas coisas assim. Cara, sinceramente, conforme o tempo foi passando pra mim, as coisas só foram passando cada vez mais devagar. Porque você tem a ilusão de que o tempo está passando cada vez mais rápido, porque você se lembra daquele momento, tipo assim, você se lembra, nossa, eu lembrei agora daquela época quando eu era criança, eu tava brincando com a galera, jogando futebol na rua, sabe? Nossa, cara, parece que foi ontem que eu tava fazendo isso e tal. E não, cara, o tempo, pra mim, ele passa cada vez mais devagar. Isso eu diria que é por causa de quê? Por conta de muita gente só viver a vida deixando acontecer a parada, tipo assim, ele vai vivendo, não vai prestando muita atenção do que tá acontecendo com a sua vida e com isso, não necessariamente tô falando que a pessoa é relaxada na vida, não. Tipo assim, ela só deixa a vida rolar e não pensa muito. Aí, não pensa muito nisso, né? Aí dá a impressão de que o negócio que você fez semana passada foi uma coisa que aconteceu ontem, sabe? Aí você tem essa impressão de que o tempo tá passando muito rápido. Agora,
eu que sou o tipo de pessoa que fica pensando muito em qualquer coisa que tá acontecendo, pra mim o dia fica cada vez mais devagar. É a mesma coisa que você, por exemplo, passar, passar uma hora vendo um vídeo e passar uma hora olhando pra frente do relógio, sabe? Você passar uma hora pra frente do relógio, o troço vai demorar pra caramba, vai parecer que passou 3 horas e você tá ali. Mas quando você tá assistindo o vídeo, você tá entretido, você não tá pensando nesse tipo de coisa, então o tempo parece que passa mais rápido. Igual, por exemplo, pra mim, parece que eu tô uns 2 minutos assistindo o vídeo, mas já passou 5 minutos de vídeo. Na verdade, já passou 15 minutos de gravação e eu não percebi. É, é essa a impressão, sabe? Se você estiver entretido com alguma coisa, se você não estiver pensando demais nesse tipo de coisa, você realmente vai pensar que o tempo tá passando mais rápido. Então, se você quiser aproveitar, começa a pensar em todo tipo de coisa. Não é o melhor conselho que existe, mas é um conselho que eu dou. Nesse momento, você tá assistindo esse vídeo e antes que você perceba, já vão ter se passado 5 anos desde que eu postei ele. Olá, futuro. Nisso, ele entra em uma loja já meio velho, passou da fase adulta e iniciou sua velhice. Ele entra nessa loja e pede o mesmo de sempre, mas os trabalhadores não reconhecem, já que ele tá com outra aparência. Ele fica muito irritado com o Lars, achando que ele tá zoando com a cara dele. Eu tive muito tempo pra pensar hoje e às vezes você tem que ficar esperto. Senão, um dia, todos que você conhece vão crescer sem você. E aqui a gente vê um estereótipo de comportamento recorrente em alguns idosos. Esse comportamento mais ranzinza. Eu não entendo porquê, mas eu já trombei com alguns idosos bem chato. Mas não só com Isso eu não sei o que idosos, dizer, porque assim, eu com não sei. pessoas jovens e adultas também. E isso me leva a acreditar que a rabugice é algo inerente à personalidade e não à idade. Já que existem idosos inteligentes e divertidos que suportam a velhice mais facilmente do que aqueles que são ranzinzas. A personalidade ranzinza, triste e chata dá peso em toda e qualquer parte. Eu vou lá ver o cachorro, gente. Só um momento. Voltei, pessoal. Agora eu acho que ele vai ficar mais calmo. Vamos continuar. Da vida. Nada nunca é suficiente para quem carrega essas características com si. De acordo com Cícero, Eu me um perdi um filósofo pouquinho. antigo, quanto ao imbecil, triste e chato velhice mais facilmente do que aqueles que são ranzinzas. A personalidade ranzinza, triste e chata dá peso em toda e qualquer parte da vida. Nada nunca é suficiente para quem carrega essas características com si. De acordo com Cícero, um filósofo antigo, quanto ao imbecil, julgará a velhice pesada mesmo na riqueza. Então, mesmo que você seja rico, seja de saúde ou de bens materiais, se você for imbecil, você vai tornar tudo mais pesado. O Steven dá uma surra de argumentação adulta com o Lars, deixa ele meio chateado e ele fica em choque, e depois ele se olha no reflexo e percebe que ele tá velho e começa a se sentir mais velho ainda. E quanto mais ele antecipa o sofrimento dele, mais velho ele se torna. Muito velho pra correr. E o Steven cai e ele é levado pelas Crystal Gems pelo leão e elas notam que ele tá muito idoso e tentam fazer algumas coisas pra consertar isso. Coisas de criança. Ele fica com isso na mente, achando que existe essa separação entre coisas de criança e adultos, que se você for parar pra pensar de verdade é só uma definição idiota que a sociedade dá pras coisas, que não necessariamente fazem sentido, é só você literalmente questionar um pouquinho. Se você questionar um parágrafo disso, você vai ver que não faz menor sentido. As Cristaldinhos começam a brigar e o Steven volta pra forma de adulto pra dar uma lição nelas e fazer elas pararem de brigar. Daí elas descobrem que o que faz ele envelhecer é ele se sentir como um velho, ou melhor, se sentir de acordo com o estereótipo de velho que ele tem consigo. E todos nós temos tão pouco tempo. E isso é muito triste. De certa maneira, o que a maior parte das pessoas Tipo, esse episódio, ele realmente... Quando eu vi ele, cara... Assim, de todos os episódios que eu tinha visto de Steven quando eu era criança, esse foi o que realmente tinha me deixado mais... pior. Pior, é o que tinha me deixado pior, sabe? Caraca, como é que é o nome? O que mais me fez sentir mal, sabe? É o episódio que mais me fez sentir mal, porque, tipo assim, caraca, era um negócio extremamente triste de você ver. vai acontecer com O céu todo cinzento também, o ambiente que tava todo triste. Não foi episódio. Eu acho que realmente foi um episódio mais pra pensar. Eu diria que foi um episódio mais direcionado realmente pra adulto, sabe? conforme você for envelhecendo, é que você vai ficar triste e amargo. E não precisa ser assim. Se você sempre se conectar com a essência que você construiu ao longo dos anos e se lembrar de que todo o sofrimento veio mais de você do que do mundo de verdade. Por mais que você não faça mais aniversário, lembre-se de que você nem se importa mais com isso. Foi vivido o que tinha que ser vivido. Cada fase da vida tem suas vantagens e desvantagens. Quando você é criança, você é fraco, mas é inocente. Quando você é jovem, você é bonito e tem mais fôlego, mas você ainda é imaturo. Quando você é adulto,
adulto, você é mais sério e não consegue olhar para as coisas boas da vida direito. Quando você é mais idoso, você é mais maduro, mas tende a ficar mais ranzinza. É claro que essas qualidades podem não funcionar para todo mundo, porque o caráter tá mais ligado com a personalidade do que com a idade. E não espere receber respeito das pessoas por ser mais velho, já que os cabelos brancos e as rugas não conferem por si só uma respeitabilidade. Mas esta é sempre a consequência de um passado exemplar. Um idoso, jovem, um adulto, possui tanto ímpeto e fraqueza dentro de si quanto uma criança. E não devemos rebaixar o nosso valor por conta da nossa idade. A velhice é a última cena que constitui a existência, mas uma fogueira vívida também pode ser apagada com um jato d'água. Portanto, contentemo-nos com o tempo que nos é dado a viver, seja qual for. É isso aí, galera. Terminamos mais um vídeo do Hamlet com uma crise existencial. E. É isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Hamlet, tá aparecendo aqui do lado. E aguardem por mais crises existenciais com este homem.